Eu e Olivia nos conhecemos em uma festa de amigos em comum. Ela era linda, sorridente, o tipo de pessoa que iluminava o ambiente assim que chegava. Eu fiquei encantado desde o início. Conversamos a noite toda e, para minha sorte, ela parecia interessada também. Logo, estávamos namorando. Foram 3 anos incríveis. Ao menos eu pensava assim. Casamos depois de 1 ano e meio de namoro, e eu achava que a nossa vida juntos estava só começando. Tínhamos um filho pequeno, de apenas 1 ano. Aquela fase de noite sem dormir e fraldas parecia difícil, mas para mim, era nossa vida de família começando. Estava longe de imaginar que, nos bastidores, algo muito maior estava acontecendo. Tudo mudou há cerca de 6 meses. Eu cheguei em casa num dia normal, depois de mais um dia de trabalho, e Olivia estava sentada no sofá, com uma expressão séria. Eu nunca vou esquecer aquela conversa. Ela me disse, sem rodeios, que estava tendo um caso. Não foi qualquer caso, era com o chefe dela, um homem bem mais velho chamado Samuel. Ela explicou que o relacionamento deles já acontecia há meses, e agora Samuel estava pronto para se comprometer de verdade com ela. Ela já tinha decidido, queria o divórcio. Eu fiquei completamente em choque. Não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu perguntei como ela pôde fazer isso com a nossa família, com o nosso filho. Mas ela estava calma, como se já tivesse pensado em cada detalhe. E, na verdade, já tinha. Olivia já havia preparado os papéis do divórcio. Tudo estava pronto, como se eu fosse apenas uma peça que faltava encaixar nesse novo capítulo da vida dela. E assim, de repente, minha vida virou de cabeça para baixo. A mulher que eu amava, que eu achava que estava construindo uma família ao meu lado, já tinha outra vida em mente. Ela me deixou com nosso filho, sem nem lutar pela guarda. Parecia que, para ela, o que importava agora era o dinheiro e o conforto que Samuel podia proporcionar. Com ele, ela teria tudo que sempre sonhou. Eu sempre soube que Olivia tinha uma veia um pouco materialista, mas nunca pensei que isso fosse mais importante do que a nossa família. Depois do divórcio, o silêncio. Olivia simplesmente sumiu da minha vida. Claro, eu ouvia notícias dela de amigos em comum. Descobri, por eles, que ela estava grávida apenas algumas semanas após o nosso divórcio ser finalizado. Eu não sabia exatamente de quantos meses, e honestamente, não me importava. Para mim, ela havia saído da minha vida para sempre, e eu estava tentando me reconstruir emocionalmente. O divórcio foi difícil. Muito mais do que eu imaginava. Eu realmente acreditava que o que tínhamos era verdadeiro. Talvez tenha sido ingenuidade, ou talvez eu estivesse tão apaixonado que ignorei os sinais. Durante o tempo em que estivemos juntos, Olivia sempre gostou de coisas materiais, viagens caras, roupas de grife, jantares em lugares caros. Mas eu achava que isso fazia parte de quem ela era, não que isso definiria o rumo da nossa vida. A verdade é que fui traído não só pelo ato, mas pelo que isso simbolizava. Traído pela confiança, pelo amor que eu acreditava ser recíproco. Enquanto eu estava preocupado em construir algo sólido para nossa família, ela já estava traçando outro caminho, um caminho ao lado de Samuel, onde o conforto financeiro era mais importante que qualquer vínculo emocional. Ainda assim, desde então, tenho tentado seguir em frente. Reconstruí minha vida em torno do meu filho, e apesar de toda a dor, sinto que estou indo bem. Aprendi muito sobre mim mesmo nesse processo e, mesmo com as cicatrizes, estou mais forte. Olivia pode ter seguido em frente com Samuel, mas agora estou concentrado no que realmente importa para mim, o meu futuro e o do meu filho. Eu sou médico e trabalho como oncologista, um emprego que exige muita dedicação e amor ao que faço. Cada dia, enfrento desafios enormes, mas o que me motiva é a esperança que posso oferecer a meus pacientes. No entanto, há algo na minha vida pessoal que tem me deixado perplexo. Samuel, um amigo de longa data, tem muito mais dinheiro do que eu. E, para piorar, ele sempre quis a empresa onde minha esposa, Olivia, trabalhava. No início, eu não me preocupei com isso. Eu via Samuel como um bom amigo e acreditava que ele e Olivia tinham apenas uma relação profissional. Eu sempre tive uma fé inabalável em nosso relacionamento.
Acreditava que o amor que eu e Olivia compartilhávamos era forte o suficiente para superar qualquer desafio. Nossa conexão parecia verdadeira, repleta de momentos especiais e promessas sussurradas. Mas, de repente, a realidade me atingiu como um soco no estômago. Eu estava completamente enganado. A verdade é que, se Olivia realmente me amasse, ela não teria me deixado tão facilmente. O que mais me dói é que ela não apenas se afastou de mim, mas também do nosso filho. Desde que ela foi embora, não se preocupou em saber como ele estava. Isso me deixou furioso. Como alguém pode abandonar a própria carne e osso? Para mim, ser mãe é um compromisso sagrado, e o fato de Olivia não ter demonstrado interesse em nosso filho tornou tudo ainda mais doloroso. Quando ela decidiu ir embora, lançou a justificativa de que eu nunca tinha tempo para ela. Samuel está sempre disponível, ela disse. Ouvindo isso, eu sentia meu coração apertar. Eu sabia que a verdadeira razão por trás da sua saída era a diferença de dinheiro entre nós. Quando mencionei isso a ela, Olivia se ofendeu, como se eu fosse o vilão da história. Mas a verdade é que ela estava se enganando e me enganando. Recentemente, a vida me trouxe uma reviravolta inesperada. Após a morte do meu tio, eu fui nomeado o único herdeiro de sua fortuna. Deixa eu te falar um pouco sobre ele. Meu tio era um empresário bem-sucedido no mercado imobiliário, um verdadeiro gigante no setor. Ele nunca se casou nem teve filhos, mas sempre fomos muito próximos. Desde pequeno, eu sabia que ele me adorava, mas nunca imaginei que ele deixaria tudo para mim. Agora, estou falando de uma herança de mais de 2 milhões de dólares, além dos ativos da empresa que ele construiu com tanto esforço. O mais surpreendente é que a empresa também ficou no meu nome, mas, honestamente, não tenho interesse em administrá-la. Meu tio deixou tudo planejado. Ele me deixou orientações detalhadas para que eu pudesse nomear o diretor financeiro como um novo CEO. Assim, a empresa continuará a operar sem problemas, e eu ainda terei acesso aos lucros. Com essa fortuna, eu poderia simplesmente me aposentar agora, mas a verdade é que eu amo o que faço. A medicina é minha paixão, e quero continuar ajudando as pessoas. Além disso, com todo esse dinheiro, posso contribuir de maneiras significativas para a sociedade. Tenho muitos planos em mente, projetos que gostaria de realizar e pessoas que quero ajudar. Mas, voltando a Olivia, semana passada, durante um jantar com alguns amigos, compartilhei a notícia sobre minha herança. A maioria deles ficou animada por mim, comemorando essa nova fase da minha vida. Mas, como em toda boa história, havia um intruso no meio da festa. Alguém contou a Olivia sobre a minha herança. E no dia seguinte, sem aviso prévio, ela apareceu na minha casa. Quando a vi, meu coração disparou. Olivia parecia nervosa e, ao mesmo tempo, determinada. Ela pediu para conversar. Quando a convidei a entrar, não imaginava a bomba que ela estava prestes a soltar. Eu estou grávida, disse ela, como se o mundo tivesse parado. As palavras ecoaram na minha mente enquanto tentava processar a avalanche de emoções que estavam surgindo. A vida nunca deixa de me surpreender, e agora, eu teria que lidar com isso de uma maneira que eu nunca esperei. O sol estava se pondo, lançando uma luz suave pela janela da sala. Eu estava sentado em um canto do sofá, olhando para a porta, pensando em mandar a pessoa que estava prestes a entrar embora. Mas, de repente, um pressentimento me fez hesitar. Algo dentro de mim dizia que eu deveria ouvi-la. Afinal, ela havia voltado depois de quase 6 meses desde nosso divórcio, e eu achava que algo importante a trouxera de volta. Quando finalmente a convidei a entrar, o coração estava acelerado e a tensão pairava no ar. Não fazia ideia de que ela sabia sobre a herança que eu havia recebido, algo que eu tentava manter em segredo. Ela começou a tentar puxar conversa, mas minha mente estava tão distante, tão desinteressada, que eu mal conseguia responder mais do que com um murmurinho. E então, como se tivesse jogado uma bomba no ambiente, ela me parabenizou pela herança. Aquilo me pegou de surpresa. Fiquei pensando, como ela soube disso? Na minha cabeça, a ideia de que um amigo meu pudesse ter espalhado a notícia era angustiante, mas não tinha tempo para me aprofundar na questão. Apenas agradeci, sentindo que o clima já estava pesado o suficiente.
A verdadeira reviravolta da conversa veio quando, de repente, ela perguntou sobre nosso filho, como se estivesse realmente interessada. Nos últimos 6 meses, parecia que ela havia esquecido que tinha um filho. Essa indiferença toda me deixou profundamente irritado e magoado. Eu queria gritar: onde você estava quando ele precisava de você? Felizmente, meu filho estava com meus pais naquela tarde, longe daquela cena tensa. Se ele estivesse em casa, teria ouvido a maneira como falei com a mãe dele, e eu me arrependeria disso. Mas, sinceramente, não me sentia culpado. Ela merecia minha frustração. Quando finalmente a questão do nosso filho surgiu, eu estava decidido a não deixar a conversa fluir como ela queria. Pedi que fosse direta, que parasse de enrolar. Eu sabia que ela tinha um motivo, um propósito escondido atrás daquele sorriso. E então, com uma expressão que mesclava insegurança e determinação, ela finalmente chegou ao ponto: queria discutir uma nova adição à nossa família. Aquelas palavras me deixaram atordoado. Meu cérebro não conseguia processar o que ela estava dizendo. Imaginei que ela estivesse grávida do chefe, não de mim. Ela havia me deixado tão claro que não tinha intenção de ser mãe novamente durante nosso relacionamento, e eu nunca pensei que isso mudaria. Mas, mesmo em meio ao turbilhão de emoções, eu sabia que não deveria me envolver com ela enquanto estivesse grávida, especialmente se a criança não fosse minha. Ela parecia tão segura de si mesma, tão convicta de que o pai era Samuel, que eu pensei que, para ela, a paternidade não era uma preocupação. Mas, quando ela se referiu ao bebê como a nova adição à nossa família, o chão sob meus pés parecia desmoronar. Eu precisava saber: você tem certeza de que o bebê é meu? O que veio a seguir me pegou de surpresa. Ao invés de entender meu questionamento, ela respondeu que ainda não havia feito um teste de paternidade, mas que o faria se eu quisesse. Então, ela disse algo que eu não esperava: como éramos casados quando o bebê foi concebido, eu tinha direitos sobre a criança. Isso me fez pensar rapidamente sobre todas as implicações e complicações dessa situação. Era hora de discutir isso? Ela estava a poucas semanas de dar à luz, e a realidade do que ela estava dizendo começou a me atingir como uma onda. E então, veio a bomba: ela queria que meu nome estivesse na certidão de nascimento do bebê, acreditando que seria melhor para os filhos dela terem o mesmo sobrenome. Aquilo me deixou sem palavras. Eu levei alguns minutos para processar a enormidade daquela informação. Em um mundo de confusões e reviravoltas, eu só consegui balançar a cabeça em negativa, recusando a ideia. Como alguém poderia esperar que eu aceitasse isso, após tudo o que havia acontecido entre nós? Assim, a conversa que começou com uma hesitação se transformou em um turbilhão de emoções, revelações e um choque de realidades. Enquanto as luzes do dia desapareciam lá fora, o peso da decisão estava sobre meus ombros. A conversa não havia acabado, mas a batalha dentro de mim tinha apenas começado. Era uma tarde abafada e eu estava na minha sala, pensando na vida e no que tinha acontecido até ali. Eu não queria rir, mas não consegui me controlar. O que ela estava fazendo era tão maluco que, mesmo tentando manter a seriedade, uma risada escapuliu dos meus lábios. O plano dela era tão absurdamente descabido que rapidamente percebi que estava diante de uma situação digna de um roteiro de comédia. Ela já tinha deixado escapar, em uma conversa casual, que sabia sobre a minha herança. E agora, como um personagem de filme, parecia que estava tentando garantir o futuro do bebê, e, quem sabe, até o dela. A ideia de que eu deveria assumir a responsabilidade pelo bebê, ainda por cima, talvez pagar pensão alimentícia, simplesmente porque eu havia ficado mais rico que o Samuel, era de deixar qualquer um sem palavras. A maneira como ela se dirigia a mim, cheia de confiança e até certo charme, tornava tudo ainda mais engraçado. Não consegui evitar dar uma risada, e isso a deixou furiosa. Então, eu respirei fundo, tentando manter a calma, e fui direto ao ponto. Olha, isso é uma grande bobagem. Você realmente acha que eu vou considerar essa ideia? Eu pedi para ela sair da minha casa, já que não queria mais conversar. Mas ela, ao invés de se retirar, ficou ali, insistindo e tentando me convencer. Era como assistir a um espetáculo de teatro onde a protagonista se recusa a sair de cena.
Ela começou a falar sobre um teste de paternidade, afirmando que era melhor para nossos filhos terem algum tipo de relacionamento. Imagine como seria bom para eles terem o mesmo sobrenome, disse ela, como se isso fosse a solução para todos os problemas do mundo. Ela tentava parecer genuinamente preocupada com as crianças, como se a felicidade delas dependesse do meu nome na certidão de nascimento do bebê. Era como se ela quisesse fazer de mim um personagem importante em sua história, enquanto eu sabia que estava apenas sendo usado. Mas isso tudo era tão ridículo. A verdade é que, nos últimos 6 meses, ela nem se importou em visitar nosso filho, mesmo tendo direito a isso. E agora, de repente, parecia que tudo o que importava era o relacionamento entre os filhos. A frustração crescia dentro de mim. Como ela podia ser tão egoísta? Era claro que a preocupação dela não era com os filhos, mas sim com a herança. Decidi ser firme. Olha, se o teste de paternidade mostrar que sou o pai, talvez eu considere sua ideia. Mas, se não, não estou interessado. Assim que terminei de falar, ela começou a argumentar novamente, tentando fazer parecer que se importava realmente com as crianças. Mas eu sabia que tudo era uma farsa. Quando mencionei que sabia bem qual era a dela, a raiva dela explodiu. Você não sabe do que está falando, gritou, sua voz ecoando na sala. Eu não ia deixar que ela me intimidasse. Saia da minha casa. Se você não sair agora, vou chamar a polícia. As palavras saíram com uma firmeza que me surpreendeu. Finalmente, ela se levantou, e eu a vi saindo, com um olhar de arrependimento em seu rosto. Mas, para ser sincero, eu achava que ela estava apenas recebendo o que merecia. Depois que ela saiu, uma onda de raiva e desânimo tomou conta de mim. Como ela podia achar que eu seria tão bobo a ponto de aceitar ser nomeado como pai do bebê, mesmo que não fosse verdade? Se ela tivesse chegado até mim de maneira honesta, pedindo um teste de paternidade para descobrir a verdade, talvez eu tivesse considerado. Mas essa história de querer que nossos filhos tivessem o mesmo sobrenome, apenas para reivindicar uma parte da minha herança, era inaceitável. Sentei-me diante do computador, ainda tremendo de raiva, e decidi que era hora de contar tudo para o Samuel. O que ela havia tentado me fazer era tão absurdo que precisava compartilhar com alguém. Digitei um e-mail, contando cada detalhe daquela conversa maluca, e pressionei enviar com uma mistura de alívio e indignação. A verdade tinha que ser dita, e eu não ia deixar que ela saísse impune dessa vez. Sabe, em um daqueles dias em que tudo parece confuso, eu não me importava nem um pouco se Samuel já tinha descoberto os planos ardilosos da Olivia. O que eu queria, na verdade, era causar um verdadeiro rebuliço na vida deles. Foi a única ideia que surgiu na minha cabeça, e, por um golpe de sorte, Samuel não tinha a menor ideia do que estava acontecendo às suas costas. Assim que enviei meu e-mail, um nó se formou no meu estômago. Ele nunca respondeu, mas, em pouco tempo, a situação se desenrolou como um filme. Depois que o clique do meu computador ecoou na sala, uma tempestade se formou na vida deles. Soube que Samuel e Olivia tiveram uma briga enorme, e não posso culpá-lo. Quem, no lugar dele, não ficaria furioso ao descobrir que a pessoa em quem confiava estava tramando algo pelas costas? Mas ao invés de encarar as consequências, Olivia optou por um caminho bem mais fácil, tentou me culpar. Era como se ela estivesse em uma missão para limpar sua imagem. Nas redes sociais, ela se tornava cada vez mais ativa, postando mensagens que insinuavam que eu era o ciumento, o triste, o abandonado. E, para piorar, começou a falar com nossos amigos em comum, tentando convencê-los a intervir e falar comigo, como se fosse um truque para apaziguar a situação com Samuel. Eu olhava tudo aquilo com incredulidade, pois já havia sido honesto com ele. Nossos amigos, na sua maioria, estavam do meu lado, compreendendo que o que fiz tinha sido mais do que justificável. O que realmente me incomodava era a certeza de que alguém do nosso grupo tinha sussurrado para Olivia sobre a herança que recebi. Essa informação tinha circulado por aí, e eu não fazia ideia de quem tinha sido o traidor. Isso me deixava furioso, pois, mesmo que eu quisesse cortar laços com essa pessoa, eu ainda tinha que lidar com Olivia, que não parava de me provocar. Ela continuava a afirmar que eu estava com ciúmes da vida dela e que minha tristeza era apenas um reflexo da dor que ela me causou.
Isso me fazia querer reverter a situação e expor suas mentiras. Certa vez, ela apareceu na minha porta dizendo que queria ver nosso filho. A tensão no ar era palpável. Tive uma discussão acalorada com ela, pois não queria deixá-la levar o menino. Afinal, não ia admitir que ela estava certa em suas afirmações. Lutar contra a verdade que ela tentava contar era o meu objetivo. No entanto, quanto mais eu tentava evitar a interação, mais ela mencionava meu nome em suas postagens. Durante a semana passada, eu contei mais de 7 publicações sobre mim. Cada uma mais irritante que a outra. Era insuportável ver que ela achava que poderia mentir e sair impune, enquanto a maioria dos nossos amigos sabia exatamente o que tinha acontecido. No entanto, algumas pessoas, que mal me conheciam, estavam lá defendendo a história dela. Era frustrante perceber que ela estava simplesmente tentando ganhar a simpatia de Samuel, talvez para convencê-lo a voltar. Mas a que custo? Minha reputação? Não, isso não era justo. E, por isso, comecei a pensar seriamente em revelar toda a verdade para o mundo. Entretanto, a minha hesitação vinha do medo de que isso pudesse arruinar ainda mais a reputação dela. E, convenhamos, Samuel não era casado com ela. O que o impedia de simplesmente ir embora? Então, antes de tomar qualquer atitude, resolvi fazer uma postagem sobre como minha ex-esposa queria que eu fosse o pai do bebê dela. Assim que cliquei em publicar, meu coração disparou. Eu postei antes de abrir a seção de comentários, como se meu instinto estivesse me guiando. A resposta foi surpreendente, a maioria das pessoas estava ao meu lado. Esse apoio significava muito para mim. Depois do divórcio, eu tinha bloqueado Olivia nas redes sociais, mas a desbloqueei só para que ela visse minha nova postagem. Era meu jeito de mostrar que não estava com medo de suas mentiras. Nossos amigos estavam me apoiando, e isso, mesmo assim, eu sentia que estava fazendo a coisa certa. Não queria que ela tivesse a simpatia que tanto almejava. Já se passaram mais de uma semana desde que mandei aquele e-mail para Samuel. A vida parece estar mudando para eles, e isso me trouxe uma alegria silenciosa. Olivia me deixou por alguém mais rico, e agora, ao que parece, o karma estava finalmente dando as caras. Não sei se isso vai servir como uma lição duradoura, mas eu definitivamente estava seguindo em frente. Meu filho e eu até estávamos planejando uma viagem em algumas semanas. Eu realmente precisava de um descanso após tanto estresse. E então, como se o destino tivesse um senso de humor, Olivia apareceu na minha porta novamente. Meu filho estava em casa, e, ao vê-la, um frio percorreu minha espinha. Eu sabia que ela não estava ali apenas para vê-lo, ela queria briga. Pedi que ela fosse embora, mas ela insistiu que tinha direito de visita. E, para minha frustração, ela estava certa. Não podia impedi-la de ver nosso filho. Portanto, com relutância, deixei-a entrar. Não estava feliz com isso. Não queria que meu filho visse essa cena, pois Olivia sempre trazia à tona o pior de mim. Já tinha conversado com meu advogado para que, no futuro, eu pudesse evitar situações assim. Eu só queria que a relação entre nós fosse saudável, com nossos filhos vendo seus dois pais juntos, em paz. No final, percebi que a vida é cheia de reviravoltas e que, às vezes, você precisa ser honesto com seus sentimentos, mesmo que isso signifique enfrentar desafios. Agora, tudo o que eu queria era paz para mim e para meu filho, enquanto a tempestade passava e o sol começava a brilhar novamente. Sabe, eu não quero que a mãe do nosso filho entre e saia da vida dele como se fosse um jogo de pega-pega. Isso é muito mais sério do que parece. Na primeira vez que ela decidiu deixar nossa casa para ficar com o Samuel, foi como se ela simplesmente desligasse a luz. Ela nem se despediu do nosso filho, um pequeno que sempre a olhou com esperança nos olhos, acreditando que ela voltaria. E o que aconteceu? Ele ficou tão triste, tão confuso, que eu vi como a ausência dela o afetou. Ele não entendia por que a mamãe não estava mais ali, e essa dor, essa sensação de abandono, não quero que ele passe por isso novamente. Então, depois de refletir muito sobre o que estava acontecendo, decidi que precisava agir. Conversei com meu advogado e chegamos à conclusão de que o melhor seria solicitar que as visitas dela fossem supervisionadas. Assim,
eu teria um controle sobre quando ela o veria e evitaria essa confusão toda. Não era só uma questão de proteção, mas também de garantir que nosso filho não ficasse perdido entre os sentimentos dela e os dele. Na primeira visita dela sob essas novas condições, meu filho ficou um pouco confuso. Ele a olhou como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo, mas, aos poucos, foi se soltando e acabou parecendo feliz. Eu, por outro lado, me sentia um pouco nervoso. Durante a visita, a mãe dele praticamente me ignorou, como se eu fosse um fantasma na sala. Mas o que me chamou a atenção foram os momentos finais. Ela começou a gravar muitos vídeos. Fiquei pensando, para que isso agora? Então, pedi que não postasse nada na internet, já que nosso filho é tão pequeno e não precisa de uma vida online tão cedo. Ela me respondeu que estava guardando os vídeos para si mesma, caso sentisse falta dele. Eu só suspirei e decidi não entrar em discussão, porque sabia que isso não levaria a lugar algum. O tempo passou, e eu pedi ao meu advogado que registrasse essas visitas supervisionadas. E então, algo inesperado aconteceu. Ontem, a mãe dele apareceu novamente, mas dessa vez com um advogado ao lado. Ela me entregou papéis que diziam que estava abrindo mão da custódia do nosso filho. O quê? Como assim? Dias atrás, ela estava aqui, tentando se conectar com ele. Eu estava completamente perdido. Ela me explicou que achava que seria melhor para nosso filho ter apenas um pai presente, já que estava muito ocupada com o bebê que está por vir. Enquanto ela falava, meu coração apertou. Era tão estranho ouvir isso. Eu sabia que nosso filho ainda era pequeno e talvez não entendesse tudo isso, mas a ideia de que ele poderia se sentir rejeitado no futuro me preocupava profundamente. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria forçá-la a ser mãe se ela não tinha vontade. Durante nossa conversa, ela mencionou que só faria o teste de paternidade depois que o novo bebê nascesse. Se o bebê fosse meu, disse que poderíamos discutir como cuidar da situação juntos. Mas, para ser honesto, eu já tinha muita coisa na minha cabeça, lidando com nosso filho e suas necessidades. Era difícil imaginar como tudo isso ia se desenrolar. Após semanas de silêncio, finalmente recebi notícias de Samuel. Ele se desculpou por tudo, e eu o escutei atentamente. A parte mais chocante? Ele me contou que haviam feito um teste de paternidade e descobriram que o bebê não era meu, era dele. A mente começou a girar. Isso explicava tanta coisa. Mesmo quando a mãe do nosso filho veio me visitar, ela já sabia disso. E isso foi o que levou Samuel a terminar com ela. Ele sempre acreditou que ela realmente queria ver nosso filho, mas, na verdade, ela estava apenas adiando. Samuel, ao perceber a verdade, ficou profundamente magoado. Ele pediu que ela se mudasse, mesmo após a separação, ela ainda enviava vídeos do nosso filho, como se tentasse provar que ainda tinha uma presença na vida dele. Mas Samuel não era ingênuo. Ele viu claramente que ela estava tentando usar nosso filho para reatar algo que já estava quebrado. Quando percebeu que isso não ia dar certo, decidiu abrir mão da custódia. Agora, ela está pedindo pensão alimentícia. Não era nenhuma surpresa, considerando que ela havia largado o emprego após ficar com Samuel. Mas isso é problema deles agora. O que realmente importa é que eu terei a custódia total do nosso filho. E, para completar, estou quase finalizando a questão do que meu tio deixou para mim, o que significa que financeiramente estarei bem. 6 meses atrás, eu jamais teria imaginado que minha vida tomaria esse rumo. Mas aqui estou, e, estranhamente, estou feliz. A vida tem seus altos e baixos, mas agora, sinto que posso oferecer um lar seguro e cheio de amor para meu filho. E isso é o que realmente importa. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo o conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!